Mais uma vez, boa tarde para você. Estamos aqui no segundo dia da APAS. Gente, o nosso convidado agora é uma pessoa especialíssima que eu conheci agora, tive o privilégio e o prazer de conhecer, Ricardo Gomes, neurocientista. Ele palestrou agora no palco da APAS, falando exatamente sobre neurocomunicação, não é isso? Isso. Seja muito bem-vindo. Estou muito honrada de você estar aqui com a gente, falando um pouquinho para o nosso público, para o nosso mercadista. Quer se apresentar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais aí de você? Posso falar sim, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada. Foi um bom encontro e dentro de um trabalho que comunica e faz tanto bem às pessoas, me interessa participar. E é por isso que eu aceitei no primeiro momento já, porque eu vejo a grandeza daquilo que vocês fazem e como nós estávamos conversando aqui há pouco tempo, não só com os seus clientes, mas é um trabalho que ele vai reverberar na família das pessoas. E para tudo isso nós utilizamos comunicação. E é exatamente esse o meu papel, é criar soluções para problemas os mais complexos. E aí alguns de nós pensam que problema complexo é aquele que acontece de forma técnica, mas eu pergunto para você, Carol, se existe alguma coisa mais complexa do que a mente das pessoas, do que a forma que as pessoas se relacionam. Dentro das empresas, essa é a área mais complexa, porque uma vez que eu não tenho isso bem organizado, bem direcionado, as pessoas não têm um senso de para onde elas estão indo, você pode ter a melhor tecnologia, mas que vai ser mal operada. É verdade, assim, a gente estava conversando, né, Ricardo? E eu percebo que a APAS esse ano ela traz um tema que na pandemia houve assim um aceleramento muito grande da tecnologia e o supermercadista precisou, pela urgência, antecipar muitas coisas. Então eles tiveram assim o avanço de tecnologias, dispuseram de mão para usá-las, mas assim, agora a gente precisa parar um pouco e a gente vê a necessidade do ser humano, né? Da tecnologia em favor do ser humano, Sim. não o contrário. E foi exatamente o que você falou no palco hoje, mais cedo no congresso. Sim, eu trabalho com neurociência para a área de comunicação, performance, mudança e cultura. E quando a APAS me convidou para falar sobre como a tecnologia está expandindo o potencial da comunicação humana, o mais interessante foi que eles me trouxeram para falar sobre o tema tecnologia no palco da dimensão humana. O Congresso de Gestão, ele tem vários palcos. Sim. E na hora que alguém me falou, Ricardo, você vai falar sobre tecnologia na comunicação, eu disse, qual palco? O palco da dimensão humana. Eu disse, então tá bom. Porque essa pergunta, ela veio com uma provocação, que é o que nós estávamos conversando há pouco. Nós estamos certamente nos comunicando mais. Isso é um fato. A tecnologia está fazendo com que nós nos comuniquemos mais. Mas o grande questionamento é, nós estamos nos comunicando melhor? Exatamente. Que ponto que está essa comunicação? Que ruído que tem, né? Do que eu falo até chega nos seus ouvidos. Exatamente essa é uma questão. Essa é uma fala muito boa. A maioria das pessoas, por exemplo, que trabalham com comunicação ou que fazem cursos de comunicação, elas fazem cursos que elas entendem que é comunicação e não é. É performance. O que uma pessoa espera da comunicação? Ela espera falar bem, ela espera se sentir feliz. E tudo isso é importante, mas isso não é exatamente comunicar. Exatamente. Comunicar não é apenas falar, né? A gente tem a comunicação nos 5 sentidos. Exato. Não é? Porque, assim, tem pessoas... Por exemplo, no WhatsApp. A gente vê a forma de se comunicar no WhatsApp. Bom dia. E tem aquela, bom dia, tudo bem? E um emojizinho. Tudo isso faz parte de uma comunicação imersiva. Essa é uma característica do novo tipo de comunicação que vem acontecendo depois desse período mais assustador da pandemia. Nós tivemos idades comunicacionais, desde a primeira comunicação 1.0, que é aquela comunicação top-down, em que eu só informo as pessoas o que está acontecendo, mas eu não preciso saber o que elas pensam a respeito. E aí nós fomos avançando para a comunicação 2.0, em que o líder entrou para ouvir as pessoas, para 3.0, que a maioria das empresas está hoje ainda. Veja, nós temos 5 idades e a maioria está na terceira ainda. A terceira idade da comunicação é aquela da transversalidade, da transcomunicalidade, em que as pessoas comunicam entre si. São os novos sistemas de compartilhamento de informações e o líder ele deixa de ser apenas ouvinte
para ser um influenciador. Nossa, parece tão avançado, né? Mas essa ainda é a terceira. Esse ponto é muito bacana de ver. E aí nós avançamos para a quarta. A quarta é quando entram as redes sociais na velocidade, as tecnologias de informação na velocidade que nós podemos dar antes da pandemia. Porque depois da pandemia, a necessidade mudou. E agora a gente está no patamar da tecnologia da comunicação 5.0. O que é isso exatamente? A comunicação 5.0, ela traz uma herança dessa comunicação digital, que é a comunicação 4.0, mas ela acrescenta algumas coisas. Uma delas, por exemplo, hoje o seu canal de comunicação da empresa, ele deixa de ser o canal e passa a ser todo mundo que faz parte da empresa. Todas as pessoas que fazem parte, todos os colaboradores da Mix, por exemplo, eles são canais de comunicação que são encontrados pelo público e eles são abordados pelo público. E eu preciso levar isso em consideração dentro da minha estratégia de visibilidade de informações, de comunicação, que considera o meu cliente interno como um canal de comunicação. E, por exemplo, recente eu dei um treinamento para uma empresa gigantesca suíça para ensinar uma coisa: todos os líderes a contar a mesma história sobre a empresa, porque a empresa lá já reconhece que todos eles são canais de comunicação, independente de qualquer coisa. Olha, é assim, eu acho que a nossa sinergia é tão grande, eu preciso pedir uma pausa aqui para te contar. Conta. Como a gente vem atuando desde abril do ano passado, a gente vem reestruturando todos os nossos colaboradores, os nossos setores, e a gente tem mudado a cultura. E o que a gente traz? A gente faz um treinamento todos os meses com toda a equipe. E aí, semanalmente, tem o treinamento individual com cada equipe. E a gente tem implantado exatamente isso, as nossas chaves de serviço. Primeiro, olho no olho, busque contato visual, seja o primeiro a interagir, sorriso nos olhos, empatia. Enfim, a gente tem assim um leque que a gente construiu junto com todos eles. E o que a gente busca agora o nosso discurso é o mesmo. Se cair um problema na minha mão e se cair um problema em alguém da legislação ou em alguém do mercadológico ou em alguém do financeiro, tem que resolver da mesma forma que eu resolveria. É uma comunicação só, né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho de que o nosso colaborador se sinta seguro. Fantástico. Para resolver o problema. Não preciso, eu vou resolver como o Fabrício resolveria, eu vou resolver como a Carol resolveria. E que quem está do lado de lá sinta, poxa, ele está entendendo o meu problema. Isso, é isso aí. Se sinta seguro também com a segurança que o meu colaborador tá dando. Você consegue dar parâmetros para os seus colaboradores de até onde eles podem ir. E isso faz uma diferença gigantesca. Porque o que eu vejo hoje? As empresas, elas pedem para que as pessoas tenham... Isso, inclusive, está nos pedidos, nas solicitações de trabalho. Se você entrar no LinkedIn, se você entrar nos sites de busca de trabalho, eles dizem espírito de dono. Mas quem é que ensina como é que o dono pensa? Então, se você tem um colaborador e você precisa que ele tenha atitude de dono, você precisa ensinar ele a pensar como dono. Para que ele tenha parâmetro e saiba do ponto que ele pode ir até o outro. E dentro disso aqui, ele ter margem para errar. Porque esse é um ponto da comunicação 5.0. É eu construir um ambiente que seja de aprendizagem, mas que ele seja confortável. Isso serve para a comunicação, isso serve para a diversidade. Eu não posso errar. As empresas 3.0 pensam assim... Aí ingessa. Se eu errar, as pessoas vão olhar para mim. Então, eu, gestor, preciso criar ambientes de aprendizagem em que as pessoas estejam liberadas para errar. Porque eu posso ensinar. Exatamente. O que eu estou fazendo com esse meu erro? Como eu vou compensar isso para você? Porque no final das contas é isso que o seu cliente quer saber. Ok, tudo bem, eu também posso errar. Mas como você está fazendo o ajuste disso? Isso é importante para manter relacionamento e conexão. É isso. Hoje a gente busca muito mais relacionamento do que cliente ou do que serviço, né? Tudo hoje é baseado no relacionamento. As parcerias que a gente faz vai muito além de parcerias comerciais, são de relacionamento.
E esses são os R's do varejo do futuro, como nós trabalhamos no Instituto Mulheres do Varejo ano passado. Então é relevância, respeito, reputação e resultado. E eu só consigo ter relevância se eu seguir esse padrão. Eu só consigo ter resultado se eu tiver respeito às pessoas. E isso é respeito ao meu colaborador, ao meu cliente, ao meu fornecedor. E eu só consigo ter relevância se eu estiver dentro desse parâmetro. Porque aí eu consigo me destacar. Esse é o ponto bom de trabalhar. Bom, e aí a gente associa. Hoje a gente sente essa vertente. E como a gente é uma empresa de inteligência tributária, consultoria tributária com tecnologia, a gente percebeu essa necessidade de fazer que as empresas consigam usar a tecnologia, ter o manual de como usar, mas hoje a gente traz um novo produto aqui, que é um ser humano aplicando, pegando na mão e falando, vamos fazer junto. Você então, ele vai ver o nosso consultor fazer, ele vai fazer junto com o nosso consultor e vai fazer sozinho e o nosso consultor vai ver, até que realmente ele consiga. Nosso produto se chama Consultoria QCZ, Queima de Caixa Zero, né, para que definitivamente ele pare de queimar caixa, de perder dinheiro, ou com o fornecedor, ou com o fisco, ou com o próprio cliente, com precificação errada. E mais interessante é você olhar para o aspecto humano. Porque quando eu pergunto se alguém está comunicando melhor e não apenas mais, eu preciso ver melhor para quem. Essa pergunta precisa ser feita. É melhor para quem? E aí eu posso olhar pela dimensão das pessoas, mas eu também posso olhar pela dimensão da tecnologia, do negócio, dos resultados ou da ciência, que eu estou chamando aqui de ciência, mas é do futuro. Então, o que é que as pesquisas me dizem sobre quem já fez? O que é que a ciência me diz sobre o que eu preciso fazer? Como é que eu posso utilizar, ver pela ótica das pessoas? E aí eu tenho algo para te falar que é muito importante. Mas como é que eu posso ver pela ótica da tecnologia? Como é que eu posso ver pela ótica do negócio? São vários prismas, né? Vários pontos de visão. E com uma boa comunicação, cada um vê da sua maneira, com os seus próprios interesses e com os seus próprios filtros. Acho que aí a gente também entra num outro fator, que é o da empatia. Colocar no lugar do outro e para poder enxergar o cenário de forma diferente. Hoje em dia, na comunicação 5.0, a empatia funciona como uma habilidade humana, uma human skill. E essa empatia, ela precisa ser desenvolvida para eu perceber através do digital. E olha que conceito maluco esse. Não, a empatia é aquela minha capacidade de eu me colocar, de eu me posicionar, sentindo as coisas, observando pelo prisma que uma outra pessoa, porque me colocar no lugar do outro eu não consigo, mas como seria para mim? Né? É ser empático, é eu ser no melhor modelo compreensivo e tentar me colocar naquele lugar. Ok, tudo bem, mas e como é que eu faço isso no digital? Então eu preciso, enquanto gestor, treinar os meus colaboradores para algumas habilidades. Por exemplo, resolução de problemas complexos. Porque as pessoas gostam de velocidade na tecnologia, mas olha só que interessante, Carol. Velocidade aonde na experiência? Porque nem toda a experiência é para ser veloz. Alguns pontos da experiência, por exemplo, o teu cliente, ele quer que a solução saia rápido lá no supermercado. Ele quer que o sistema esteja funcionando bem e dê todas as informações que ele precisa. Mas durante a jornada dele até isso acontecer, tem momentos na sua empresa que você não pode ser veloz. Por isso você usa uma pessoa como recurso para acompanhar, para pegar na mão, como você me falou. Porque a experiência não é toda veloz. E quando ela não é veloz, eu preciso de alguém que saiba resolver problemas complexos. E quando ela é veloz, se der algum problema, eu também preciso de alguém que saiba resolver problemas complexos. E essas habilidades, elas são humanas, são treináveis e elas precisam estar na minha atenção, no meu radar. Porque senão eu vou ter colaboradores que são pessoas que vão ficando cada vez mais frias, porque a comunicação 1.0 tem isso. A 5.0, ela traz uma experiência imersiva. E isso pode ser prejudicial para o cérebro. E cabe dizer isso aqui. Nem tudo é bom. Porque veja só, eu coloco uma comunicação, uma experiência para o meu usuário, uma experiência muito imersiva, que tem a ver com tecnologia. Quem foi que disse que eu não estou treinando o cérebro desse usuário para se desconectar da interação com as pessoas? Então, o que pode acontecer nas próximas décadas? Quando eu tenho experiências cada vez mais imersivas,
e colocam as pessoas para ter contato com máquina o tempo todo. Você pode falar para mim assim, poxa, Ricardo, mas não tem avatares? Não são pessoas. Então, eu estou incentivando o meu usuário a ter experiência imersiva, mas eu estou destreinando ele de ter experiência humana. Isso talvez não seja a melhor solução. Então, o gestor, o empresário, o CEO, ele tem que saber que as pessoas que estão sob a responsabilidade e a família, porque ele precisa se responsabilizar. Eu estava conversando com a Gabriele Selvete, do supermercado das frutas de Santa Catarina, e ela tem isso. Ela conhece as famílias, ela vai saber o que está acontecendo. E essa é uma responsabilidade de quem está lá na guarda daquele grupo, como nós estávamos conversando aqui. Quantas famílias você atende? Não é quantos colaboradores você tem, é quantas famílias você atende. Então, se você puder, você vai entrar num processo educativo para ajudar todo mundo. Por quê? Se eu não tiver esse cuidado, eu posso gerar transtorno psíquico, ansiedade, depressão, normose, que é aquela característica que as pessoas têm de ver situações ruins e elas nem se sentirem mais. Ou um outro... Ficou vacinada, né? Nossa, e isso é uma característica desse momento pós-pandêmico. Exatamente. O que a gente vê agora de ansiedade, de pessoas com ansiedade, crianças, né? Era uma coisa que não existia na minha época mais jovem. Mas hoje está acontecendo, porque a experiência está trazendo uma imersão num ponto de profundidade que eu tenho que estar atento em relação a isso. Porque eu posso estar criando, inclusive, uma desordem psíquica que chama nomose e não normose, que é aquela em que a pessoa não pode se separar do telefone. Porque ela sente no coração que alguma coisa muito importante pode acontecer e ela vai ficar sem saber. Exatamente. E ela fica desesperada. E isso é tecnologia sendo utilizada para a comunicação. Mas está sendo saudável? Não. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, no olhar da dimensão humana é o que eu tenho que ter mais cuidado. No olhar da dimensão tecnológica, tá ok, estamos comunicando mais e melhor. Na dimensão de negócios também. Porque no momento em que eu consigo criar estruturas, por exemplo, porque o cérebro é muito rápido, mas ele não consegue pegar tudo. Por quê? Porque a minha linguagem é limitada em relação ao meu pensamento. Então, quando eu falo de negócio, se eu tenho um ambiente colaborativo, vídeos como esse, por exemplo, que estão sendo gravados e podem ser vistos depois várias vezes, eu ajudo o meu cérebro a reter informação. Então, para os negócios, tecnologia é maravilhoso. Nas pesquisas mostram que como eu te falei ainda agora, se eu tiver os negócios prosperam com tecnologia na comunicação, mas eles não se mantêm se eu parar de investir nas pessoas. Isso é incrível. Eu consigo alcançar um pico, dobrar faturamento, às vezes triplicar, como eu tenho algumas pesquisas, mas se eu não continuar equilibrando com a imersão dos humanos em ações humanas, esse resultado ele não se mantém. E esse é um dado muito interessante. Esse é um dado muito interessante. E quando eu falo sobre futuro, aí eu também consigo ver que as pesquisas científicas me dizem o seguinte, que a tecnologia ajuda, mas o contato humano ele ainda é necessário para criar relações significativas e profundas. Então eu não posso esquecer. A gente hoje ficou num cenário muito virtual. Então, assim, muitos colaboradores ficam em home office. E esses treinamentos, a gente faz treinamentos uma vez por mês. E esses treinamentos são muito bons por isso. Para lembrar como que é. Né? Ali a gente fica o pessoal fica ali atrás do Zoom ou do Meet, mas tem ali uma certa segurança, uma certa defesa. E aí quando se encontram e se veem, é diferente, né? É diferente, precisa ser lembrado, né? E tem gente que se acostumou tanto com essa distância, com essa frieza, que eu estava conversando com uma pessoa ontem, ele falou assim, nossa, como que para mim eu preciso desenvolver, tá aqui, vendo o cliente, porque eu costumei tanto ficar atrás da tela e aí ver e conversar e ver a pessoa em 3D, como é diferente. E poder deixar o meu corpo provocar a química que só acontece com interação humana. Existe química no meu corpo, no seu, no de todo mundo que está vendo, ouvindo o que nós estamos falando aqui, que só acontece com interação. Eu não posso perder isso. Eu não posso me treinar enquanto ser humano para perder isso. E essa é uma preocupação que as empresas precisam ter. Eu fico muito satisfeita, muito feliz e realmente saio assim, orgulhosa de mais uma vez, né, da nossa empresa, porque eu percebo que o que a APAS traz agora
o que você traz na sua palestra e tantas outras pessoas, a gente está é o momento que a gente vive na Mix Fiscal, de entender a necessidade de tecnologia avançada, sim, mas de entender ainda o ser humano e fazer esse trabalho dentro da empresa. E é interessante quando a gente sempre mostra, né, no Instagram, nos stories, os nossos treinamentos. E a gente vai vestido. Se você reparar meu crachá, olha o meu crachá. Porque a gente tem feito a gente está implantando o método Disney. Que bacana. Né? Então, assim, a Disney é uma empresa secular, uma empresa de anos, um dos parques mais caros e a taxa de satisfação é altíssima. O que faz essa empresa? Né? As pessoas falam que vão viajar, não falam vou para a Flórida, vou para Orlando, vou para Disney. Né? Então, assim, Fabrício, a gente se veste mesmo, a gente leva o Mickey, a gente faz associações, de desenhos e a gente traz para lá e a gente vai vestido a caráter, a gente paga mico, mas assim, o treinamento é treinamento, não é palestra. Isso. Eles se envolvem, a gente faz perguntas, a gente faz dinâmica. É muito legal. Depois eu vou te mostrar os vídeos e quero ver. Eu vou mostrar as fotos. E assim, acho que eu saio feliz de ver que a gente está trazendo, a gente está acompanhando a necessidade e as pessoas choram, Ricardo. A gente tem um colaborador que chora, que sai emocionado. E é muito feliz. E a gente recebe mensagem no Instagram. Quero mandar meu currículo, quero trabalhar aí, meu sonho. Esse é um bom sinal. Assim, não é nenhum, nem dois, são muitos, sabe? Esse é um bom sinal, porque a Disney ela é uma especialista em trabalhar a parte neurosensorial. E quando você traz esse comportamento neurosensorial para trabalhar com o seu colaborador, e se esse colaborador, no momento comunicacional que nós estamos, ele é um dos seus canais, então veja o que você está fazendo pelo colaborador e pela empresa. O nosso último evento, o nosso tema era Monstros S.A. Então sempre a gente faz uma analogia. Eles tinham um jeito de fazer a cidade ter energia, era assustando. Isso. E aí, em algum momento aconteceu alguma coisa e eles descobriram que tinha um jeito muito melhor, que era o sorriso. Então, assim, é exatamente o momento que a gente vive hoje. Existe um jeito muito melhor de fazer inteligência tributária. A gente está com esse produto novo, com o nosso consultor pegando na mão, fazendo junto, ensinando a fazer, olhando fazer. Foi muito bacana a gente trazer esse tema. A gente vê que a gente está no caminho certo e muito legal. Eu fico feliz de ouvir a fala que você está trazendo, uma fala alinhada com a proposta de futuro que nós devemos estar todos, enquanto organização, olhando como uma referência. Então, fico bem feliz em saber que vocês estão buscando trazer uma comunicação, trazer um suporte emocional para dentro do trabalho de vocês, porque, veja, nós estamos falando aí de algumas centenas de colaboradores, mas nós estamos falando de milhares de clientes, nós estamos falando de milhares de famílias, e cada repercussão em cada uma dessas dimensões, ela pode impactar quantas pessoas? Isso reverbera, né? Quantas pessoas... Essa é uma pergunta que eu me faço e faço para os meus clientes. Quantas pessoas você acha que você realmente está impactando? A gente não sabe. Não faz a menor ideia. Não faz ideia de onde tudo chega. Não faz a menor ideia. Uma decisão que você toma hoje, ela está literalmente criando possibilidades das quais você também faz parte. Exatamente. Seja hoje, seja daqui a 10 anos, tá? Exatamente, porque continua, né? Não para ali. Nesse último treinamento, inclusive, a gente trouxe um cineasta, o Antônio, quero até mandar um beijo para ele, falando sobre comunicação. Sensacional. Exatamente. Então, assim, não foi acaso ter te conhecido. Acho que nada é acaso, tudo é providência, né? E tô feliz, tô assim... ganhamos um ânimo, continuemos, né? Estamos no caminho certo.
Ricardo, muito obrigada pelo privilégio de conceder aqui esses minutinhos, de trazer mais conhecimento para a gente e que a nossa conversa aqui também possa alcançar muitos outros, né? E que sejam impactados e possam também ser transformados. Eu agradeço a você, agradeço a Mix Fiscal pelo convite e agradeço também o grande trabalho que você vem desempenhando e eu espero que você consiga trazer isso cada vez mais para as outras empresas como uma referência, que os seus colaboradores dentro do modelo de comunicação que nós estamos vivendo se tornem canais e que cada vez mais as pessoas comecem a pedir para trabalhar com vocês mesmos. Porque isso vira uma referência e as pessoas dizem: por que as pessoas estão fazendo isso? O que eles estão fazendo de certo? Então, ser um exemplo, ser uma referência, é um lugar que as empresas devem buscar. As de ponta. E eu vejo que a Mix está caminhando para esse lugar e eu fico feliz de ter conversado com vocês hoje. Obrigada, de todo o coração. Também agradeço.